A culpa de não perdoar o narcisista. Por que você deve parar de se cobrar? Você está lutando para perdoar alguém que feriu você de forma repetida, consciente e até sádica, e ainda assim sente que a pessoa horrível da história é você por não conseguir perdoar? A neurociência explica por que sua luta não é uma falha de caráter, mas uma realidade biológica ao lidar com uma mente narcisista. Vou lhe mostrar as evidências neurais que comprovam porque o perdão, da forma como é pregado, simplesmente não funciona para alguém com cérebro sem empatia e sem remorso. Recupere seu poder ao entender essa distinção crucial. As pesquisas mais recentes revelam os caminhos neurais que explicam por que o verdadeiro perdão é um presente que você dá a si mesmo e não um bálsamo para aqueles que sequer conseguem recebê-lo, especialmente o narcisista maligno. Eu sou Curto Mendonça, médico, neurocirurgião, neuropsicanalista, sou também processualista civil e especialista em narcisismo maligno. Fique aqui para desconstruirmos essa culpa, camada por camada, e entendermos por que, no contexto de um abuso narcisista, não perdoar pode ser o maior e mais corajoso ato de amor próprio que você pode ter. Vamos começar por onde a dor realmente mora. A prisão da culpa. Uma prisão sem grades de ferro, mas com barras invisíveis construídas pela autocrítica e por crenças sociais. Primeiro, existe aquela voz na sua cabeça, a que sussurra, ou por vezes grita, julgamentos cruéis no silêncio da noite. Eu deveria ser mais forte. Pessoas de bem perdoam. Enquanto eu não perdoar, ele ainda tem poder sobre mim. Essa narrativa interna é devastadora porque o transforma no vilão da sua própria história de dor. Você, a vítima, passa a se enxergar como carrasco da sua paz, simplesmente por não conseguir forçar um sentimento que não é autêntico. Você tenta meditar sobre o perdão, afirmar para si mesmo que já passou, mas seu corpo reage e grita. Seu estômago se contrai, o coração acelera, a mente projeta flashbacks da humilhação. E essa batalha entre o que você deveria sentir e o que você de fato sente alimenta um ciclo de vergonha. Você não está apenas sofrendo pelo abuso, está sofrendo por ter a reação errada a ele. Em segundo lugar, e talvez de forma mais cruel, vem a pressão externa. O mundo em geral não compreende a dinâmica do abuso narcisista. As pessoas somente abrem as mentes para o tema do abuso narcisista quando sofrem na pele o toque escaldante do puro mal. As pessoas aplicam um manual de instruções válido para relações normais, onde arrependimentos acontecem e o arrependimento é genuíno. As pessoas não fazem ideia do que é um ciclo de abuso deliberado, calculado, sádico, desprovido de qualquer remorso, que é o padrão de conduta disfuncional cristalizado do narcisista maligno. E então surgem os conselhos bem intencionados, que funcionam como verdadeiros gatilhos de invalidação.
Mas ele é seu pai e você precisa honrá-lo. Mas ela é sua mãe, ela ama você do jeito dela. Vocês têm filhos, precisa perdoar pelo bem deles. A religião manda perdoar. Guardar rancor só faz mal a você. Cada uma dessas frases, mesmo que ditas com boas intenções, é uma punhalada de invalidação. Elas ignoram a realidade do seu trauma, do horror de viver um regime de medo, depreciação e controle absoluto entre quatro paredes, fora do olhar dos outros. O abusador pode ser homem ou mulher. Pode ser seu pai ou sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu filho, sua filha, seu amigo, seu colega, seu companheiro de religião, seu líder religioso, seu chefe ou colega de trabalho. Elas lhe pedem para abraçar sua própria destruição, em nome de uma paz que para você seria uma farsa. As pessoas não compreendem que, no seu caso, deixar para trás não é uma escolha meramente mental, mas uma necessidade de sobrevivência física e emocional. O que elas não veem é que o abuso narcisista não é uma mera briga de casal ou desentendimento irrisório entre duas pessoas. É um padrão crônico de desumanização da vítima. Isso nos leva ao terceiro ponto: a confusão deliberada de conceitos. A sociedade e, frequentemente, o próprio abusador manipula as palavras para confundir você. Misturam perdão, reconciliação e amnésia em um único pacote tóxico. Fazem você acreditar que para ser uma boa pessoa você precisa perdoar e que perdoar significa esquecer e que esquecer significa reabrir a porta e dar infinitas chances. Vamos ser absolutamente claros aqui. E esta é a primeira chave para a sua liberdade. Perdão é um processo interno. Trata-se de liberar uma dívida emocional, de parar de esperar um pedido de desculpas que nunca virá. É algo que você faz por você para você. Reconciliação é um ato bilateral. Exige que a outra parte reconheça o erro, demonstre arrependimento genuíno e mude de forma concreta. Reconciliação não é um direito do agressor, é um privilégio conquistado. Amnésia é apagar a história, é fingir que o ato não aconteceu. O que, além de possível, é uma traição a si mesmo. A pressão que você sente não é apenas para perdoar internamente, é para aceitar o pacote completo, perdoar, esquecer e se reconciliar com o irreconciliável. É por isso que seu corpo inteiro grita: não! Não! Porque essa resistência não é uma falha de caráter. É o seu cérebro, é a sua sabedoria mais profunda, a sua intuição, o seu instinto, o seu corpo que guarda a memória da dor, lhe gritando
Isso é perigoso, mantenha distância, não se aproxime dessa fera, dessa víbora. Eu quero que você ouça com muita atenção. Você não está louco, você não é uma pessoa má. Essa resistência em deixar para lá é a reação mais normal e saudável que um ser humano pode ter a um abuso anormal e patológico. É a sua sanidade lutando para manter você em segurança. E agora vamos ver como a ciência comprova que a sua intuição estava certa o tempo todo. O porquê científico da sua resistência de reaproximação e reintegração com o abusador. Agora vamos à parte mais fascinante e libertadora. Vamos sair do campo da opinião filosófica, teórica, teológica e da culpa e entrar no campo da biologia, da neurociência. E se a sua dificuldade de perdoar não estiver relacionada à sua força de vontade, mas sim à forma como o seu cérebro foi programado para detectar ameaças e garantir sua sobrevivência. E se essa resistência for, na verdade, um sofisticado alarme funcionando em perfeita ordem? Primeiro vamos falar do seu cérebro, o cérebro de um sobrevivente. Quando você vive sob o estresse crônico do abuso narcisista, gaslighting, estabilidade, o ciclo de idealização, desvalorização, descarte, seu cérebro entra em modo sobrevivência. Apagar incêndio. Aqui, bem aqui, fica a amígdala do lobo temporal, o botão do pânico, o alarme de perigo do cérebro. Para ilustrar isso, imagine este experimento que foi feito várias vezes com ratos em estudos para descobrir onde era a área do medo. Ratos sofreram lesões na amígdala, destruída de forma precisa por métodos estereotáxicos. Estes ratos perderam o medo inato de predadores. É um experimento clássico, ratos normais congelam ou fogem de um gato. Mas os lesionados da amígdala se aproximam, destemidamente cheiram e até sobem no predador sem qualquer reação defensiva. Se devolvidos a um ambiente com serpentes ou gatos, esses ratos destemidos seriam rapidamente devorados, pois seu alarme biológico foi desligado. Isso mostra que a amígdala não é opcional, é essencial para a nossa sobrevivência. Em um ambiente seguro, a amígdala dispara diante de um perigo real e depois se acalma. Mas, com um narcisista, o perigo é constante e imprevisível. Numa relação abusadora de convivente íntimo, a ameaça não é ser devorado literalmente, porém, é a constante imprevisibilidade, é a montanha-russa do lamber e morder, morder e soprar. Isto faz com que a amígdala do lobo temporal fique hipersensível, ferro em brasa, no modo hipervigilante, de ameaças vindas diretamente do agressor,
Mas a amígdala passa a generalizar a ameaça, o que explica o desenvolvimento de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, em convivências íntimas de abuso narcisista. Na relação narcisista, a ameaça não é um leão, é a mudança de humor, a próxima crítica, a próxima explosão de fúria. O resultado disso, sua amígdala se torna hiperativa. Ela está sempre ligada, escaneando o ambiente em busca de ameaças, é o que chamamos de hipervigilância. É por isso que você se assusta facilmente, sente uma ansiedade constante e não consegue relaxar. Seu cérebro está travado em alerta máximo. Ao mesmo tempo, este alarme constante inunda seu sistema com hormônios como cortisol, em doses prolongadas, como ocorre em relações abusivas. O cortisol pode ser neurotóxico. A ciência do trauma já estabeleceu isso. Pesquisas sobre transtorno de estresse pós-traumático que muitas vítimas desenvolvem mostram que o estresse crônico afeta outras duas áreas cruciais do cérebro. Além da amígdala estar hiperativada, isso bloqueia o córtex pré-frontal, esta área bem aqui atrás da testa, que nos diferencia de todos os outros animais, inclusive os macacos. É o grande coordenador da tomada de decisão do ser humano com base em filtros e freios, razão e pensamento abstrato. Diante do abuso narcisista, esta área fica bloqueada e a pessoa perde o foco, perde a concentração, o pensamento fica acelerado. Se for para um médico que não pergunte do contexto dessa pessoa, esta vítima do abuso narcisista receberá o diagnóstico de TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Não é nada disso. Ela está com o córtex pré-frontal bloqueado por viver numa relação de montanha-russa, de medo constante e de ameaça e controle absoluto constantes. A neurociência do abuso narcisista, do trauma complexo por abuso e convivente íntimo, tem demonstrado no século XXI, inclusive através de imagens funcionais do cérebro, que o modo alerta, o modo apagar incêndio constante, bloqueia na vítima uma área contígua à amígdala. A amígdala é o alarme. Contígua a ela está o hipocampo, que tem forma de cavalo marinho, que é a área do gravador do cérebro de eventos recentes. Por isso que pessoas que convivem vítimas de abuso narcisista perdem o foco, bloqueio do córtex pré-frontal, e tem prejuízo imenso no aprendizado, bloqueio do hipocampo. Chegam para mim, inclusive, pessoas jovens, achando que estão sofrendo de demência. Na verdade, não é demência, é um bloqueio fisiológico por uma existência em condição anormal de eterna emergência de apagar incêndio. Mas, doutor Curti, o que essa explicação inteira sobre o cérebro tem a ver com perdão? Tudo. Seu cérebro, alterado pelo trauma, não está sendo rancoroso. Ele está tentando manter
mantê-lo vivo. Não perdoar nesse contexto de abuso narcisista é o seu cérebro mantendo a memória da ameaça em acesso rápido. Ele se recusa a arquivar o abuso na gaveta de lições superadas. Ele mantém um arquivo na mesa de trabalho com um alerta vermelho piscando. Perigo, 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 não repita, não repita. Perdoar, no sentido de baixar a guarda diante do abuso narcisista, seria como desligar o alarme de incêndio com a casa em chamas. Seu cérebro simplesmente não permitirá isso. Agora vamos analisar o outro lado da história. Como que funciona o cérebro do narcisista maligno. O século XXI tem sido o mais profícuo no estudo da neurociência, até por nós termos recursos sofisticados de imagem funcional. Dois estudiosos, em especial Simon Baron-Cohen, lá no Reino Unido, e Robert Hare, no Canadá, têm se dedicado a estudar imagens funcionais do cérebro do espectro narcisista maligno psicopata predador. E o que eles nos revelam é impressionantemente assustador. Os estudos clínicos e de ressonância magnética funcional desses dois pioneiros, dentre outros, têm confirmado aquilo que os psicólogos e psiquiatras forenses já sabem há muito tempo, que o espectro narcisista maligno, as pessoas que têm esta disfunção, este distúrbio de caráter, elas desligaram as redes da empatia. Em que sentido? O narcisista maligno, ele sabe ler, ele sabe farejar as emoções do entorno, igual a um tubarão que fareja sangue a quilômetros de distância. Só que o narcisista maligno fareja as emoções para espelhar, representar e atuar no teatro social para o bem dele e para que ele possa espoliar todo mundo que possa fornecer alguma coisa para ele. Mas, por uma questão de falha de caráter, de maldade, porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio, os narcisistas malignos apagaram, embotaram as áreas da empatia, da sensação genuína, da compaixão, do amor, da solidariedade, do perdão genuíno. Nos estudos conduzidos por Simon Baron-Cohen e Robert Hare, dentre outros, quando narcisistas são submetidos a histórias que remetem a sentimentos positivos, as áreas do cérebro que acendem são as áreas do raciocínio lógico, intelectual e do espelhamento, da mimetização. Não são as áreas da empatia genuína. Córtex cingulado anterior, ínsula, sistema límbico de sintonia. Não. O narcisista maligno, porque as escolhas de conduta moldam e remodelam o cérebro. O cérebro é plástico. Não é que essas alterações na ressonância funcional sejam a causa. Elas são
consequência da opção de vida de levar um padrão de conduta de explorar sucessivas pessoas sem escrúpulo algum. O narcisista maligno é perverso por escolha, é maldade deliberada. Como que você vai voltar a conviver intimamente com um predador de seres humanos? Sam Vaknin, um autor reconhecido sobre o tema do narcisismo maligno, porque ele mesmo é um narcisista maligno, psicopata predador, num livro clássico, e eu faço referência a esse livro no meu livro, que é o Narcisismo Revisitado, o Alto Amor Maligno. O Sam Vaknin, ele enfatiza: voltar a conviver com alguém que destruiu sua vida e você descobriu que tem um perfil narcisista é como querer conviver na mesma jaula de um predador, de um leão. A natureza dele vai prevalecer e você será devorado. Então perceba que a repulsa, o ímpeto do seu corpo de manter distância dessa pessoa que espoliou você e hipersensibilizou o seu botão de alerta é um mecanismo de defesa biológico para que você sobreviva aos predadores entre nós, em geral, dentre eles, os lobos em pele de cordeiro, os sepulcros caiados. Agora que compreendemos a biologia e a neurociência por trás da sua resistência de voltar a conviver intimamente com o abusador, podemos nos libertar da culpa. O não perdão não é fraqueza, é um ato de poder, inteligência e autoproteção biológica. Imagine que sua paz de espírito é um território sagrado que lhe pertence. O abuso foi uma invasão violenta desse território. A dor e o trauma funcionaram como um choque que lhe ensinou onde fica a sua fronteira e quem não deve entrar. Nessa metáfora, o não perdão é a cerca elétrica que você decide manter ligada. Não é um ato de agressão para atacar o invasor. É defesa perante invasores. É a sua declaração silenciosa e poderosa que diz: eu aprendi a lição. Eu sei onde dói. Eu nunca mais permitirei que essa fronteira seja violada. A sociedade pede para desligar a cerca elétrica em nome do perdão. Dizem que a eletricidade que o protege, o ressentimento, está consumindo sua energia. Mas não entendem que para você, essa cerca elétrica de distanciamento higiênico não é um luxo, é uma necessidade neurobiológica. Destruí-la não traria paz, traria ansiedade. Manter a cerca elétrica ligada, manter a consciência do perigo que aquela pessoa representa, é o que, ironicamente, o permite relaxar e cuidar do seu eu interno, seu jardim interno. A esta altura, precisamos distinguir perdoar a dívida versus perdoar a pessoa. Você pode, no seu tempo, perdoar a dívida emocional. Isso significa parar de esperar.
Parar de esperar por desculpas, parar de esperar que eles reconheçam o mal que fizeram. Você cancela a dívida, você retoma seu poder. É um ato de libertação pessoal e intransferível. Mas, e este é o ponto mais importante deste vídeo, perdoar a dívida não significa considerar a pessoa segura ou digna de confiança novamente. Cancelar a dívida de alguém não significa que vai emprestar dinheiro de novo no dia seguinte. O não perdão, nesse sentido, é a sabedoria, o instinto, a neurobiologia de não fazer negócios com quem já o levou à falência emocional. É um limite, uma borda inegociável. E não há nada de errado nisso. É pura inteligência evolutiva de sobrevivência. Aqui entramos num ponto 2, que é a diferença radical entre perdão e reconciliação. Precisamos aprofundar este ponto porque aqui reside a armadilha mais perigosa. O perdão, como vimos, pode ser unilateral, a reconciliação jamais. É um ato que exige 2 participantes ativos e tem pré-requisitos inegociáveis. Para uma reconciliação segura, o ofensor precisa, no mínimo, reconhecer o erro, sem desvios ou esquivas, sem, mas você me provocou, demonstrar remorso e empatia pela sua dor, comprometer-se com uma mudança real e sustentada, o que geralmente envolve suporte terapêutico. Reparar o dano causado na medida do possível. Aceitar as consequências das suas ações. Agora olhe essa lista e compare com o comportamento de um narcisista. É um checklist do impossível. A própria natureza do espectro narcisista, maligno, psicopata, predador, impede, é incompatível que ele atenda a esta checklist. O narcisista jamais reconhece genuinamente erros ou culpa. O narcisista culpa os outros. O narcisista não sente empatia, ela simula. Ainda que prometa mudança, tudo não passa de representação para o novo love bombing, para fisgar você de volta a hovering. Portanto, buscar a reconciliação com o narcisista não é um ato de bondade, é autossabotagem. É abrir a porta para o próximo ciclo de abuso. É entregar ao agressor um mapa de como destruir você novamente. Sua recusa em se reconciliar, que o mundo equivocadamente chama de não perdoar, é sua sabedoria instintiva, neurobiológica em ação. É sua alma, o seu cérebro dizendo: eu já li esse livro, sei como termina. E eu me recuso a ser um personagem nessa história de novo. É preciso uma coragem imensa para resistir. E isso não é motivo de culpa, é motivo de orgulho pela autovalorização.
Este é o cerne da nossa conversa. Mais do que um limite, não perdoar é um ato profundo de auto-lealdade. Lealdade é a pessoa que você era antes do abuso e a pessoa que foi ferida, invalidada e silenciada. Pense nisto. Durante o abuso, você foi forçado a se trair para sobreviver. Você silenciou a sua intuição, engoliu suas opiniões. Pediu desculpas por coisas que não fez, duvidou da sua própria sanidade. Você se tornou uma versão menor e mais assustada de si para caber no mundo do narcisista. O abuso o forçou a ser desleal à sua própria alma. A cura começou com um ato de lealdade restauradora. Recusem apagar a sua própria história. Quando você diz eu não perdoo, o que você está realmente dizendo é o que aconteceu comigo foi real. A minha dor foi válida, a injustiça foi profunda. Eu me recuso a minimizar isso para confortar meu agressor ou uma sociedade que não compreende. Não perdoar nesse contexto é olhar para a sua versão mais jovem, ferida e dizer: eu vejo você, eu acredito em você, estou do seu lado e vou proteger a sua verdade. É um antídoto mais potente contra o veneno do gaslighting. O gaslighting dizia: você está louco. O não perdão leal diz: eu sou são, isso aconteceu, isso importa. Isso não é ficar preso ao passado, pelo contrário, é o que o permite processar o passado de forma autêntica. Você não pode curar aquilo que finge que não existiu. Ao honrar sua dor, você permite que ela seja vista, processada, integrada à sua história, não como uma ferida aberta, mas como uma cicatriz que comprova sua força. Amor próprio depois do abuso não é sobre banhos de espuma, é sobre montar guarda na fronteira da sua sanidade, é sobre lealdade inabalável à sua própria verdade, mesmo que o mundo lhe diga que você está errado. Não perdoar não o torna uma pessoa amarga. Torna você um guardião feroz do seu próprio ser. Não há nada mais poderoso e curativo do que isso. Um vídeo inteiro sobre perdão, não perdão, abuso narcisista, neurociência. Qual a conclusão de tudo isso? Espero que uma grande mudança esteja acontecendo aí dentro agora. A troca da culpa pela clareza, da vergonha pelo poder. Primeiro, a culpa por não perdoar não é sua. É um fardo imposto por um mundo que não compreende a sua experiência. Você não falhou em ser uma boa pessoa. Você se recusou a seguir um mapa que o levaria de volta ao abismo. Segundo, sua resistência ao perdão é uma resposta biológica inteligente do seu sistema nervoso, seu guarda-costas interno, que se recusa a baixar a guarda diante de um predador conhecido. Terceiro, nós reformulamos o não perdão. Ele não é rancor, é poder. É um limite inegociável. Uma distinção sábia e, acima de tudo, um ato de lealdade à sua própria verdade e dignidade. Então agora respire fundo e ao expirar se dê permissão. Permissão para não perdoar. Permissão para não se reconciliar. Permissão para não esquecer. Permissão para sentir raiva, tristeza e luto. Permissão para honrar sua dor sem julgamento. Permissão para ser leal
a sua verdade acima de todas as vozes externas. Solte a corda desse cabo de guerra com a culpa. Deixe-a cair. Ela não lhe serve. Ela não é sua. Com isso, vamos redefinir o que significa seguir em frente. Seguir em frente não tem nada a ver com perdoar ou esquecer seu agressor. Seguir em frente é aceitar radicalmente quem essa pessoa é, sem ilusões. É virar as costas para uma porta fechada, não porque você perdoou, mas porque você percebeu que não há nada para você lá dentro. Seguir em frente é criar limites de aço como contato zero definitivo, não como punição para eles, mas como proteção para você. É pegar toda a energia que você gastava analisando, odiando ou esperando e redirecionar essa energia 100% para você, para a sua cura. Seus hobbies, seus amigos de verdade, seus sonhos, sua alegria. Seguir em frente é se apaixonar pela sua própria vida de novo. Você não é uma pessoa má por proteger seu coração. Você é um sobrevivente inteligente. Sua cura nunca dependeu de perdoá-los. Ela sempre dependeu do amor, da lealdade e da proteção que você decide a partir de hoje dar a si mesmo. Você é o seu porto seguro. Bem-vindo de volta a casa. Se você achou que esse vídeo agregou a você, curta, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo. Tantas pessoas passam por esse abuso íntimo sem ter acesso ao conhecimento. Vá lá na Amazon.com.br e adquira o meu livro guia de sobrevivência para vítimas de narcisistas malignos, que há 6 anos continua como mais vendido nas categorias de abuso na Amazon.com.br. E se você precisar de um acompanhamento personalizado diretamente comigo sobre o seu caso concreto, usando as minhas várias formações no suporte médico, psicológico, estratégico, de saúde mental, de especialista em narcisismo maligno, o WhatsApp está aqui na descrição. Lembrando que as consultas são reembolsáveis em planos de saúde ou no imposto de renda, porque são consultas médicas. A vida é muito curta para perder tempo tentando agradar a todos e convencer as pessoas a nos amarem. Permanecer perto de pessoas que sugam nossa energia, forçar relacionamentos que não se encaixam e dar às pessoas o tempo que elas não merecem. Lembre, você não está sozinho e sempre é tempo de recomeçar e reconstruir a própria vida. Vamos fazer juntos a sua luz voltar a brilhar. Grande abraço e até o próximo vídeo.